Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa manhã para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração, né? Que o Senhor aquiete, acalme o nosso coração. Que o Senhor fale conosco nesse dia, né? Nesse momento aqui, nessa reflexão. Possa ser muito proveitosa e vamos pedir a ajuda do Senhor nesse momento. Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, por essa manhã abençoada. Oramos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Esses momentos que separamos aqui para buscar o Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, que seja uma manhã de céus abertos aqui, Senhor, do Senhor falar o nosso coração, do Senhor ministrar as nossas vidas, do Senhor tocar realmente o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos sair desse momento com algo da Tua parte, aprendendo algo do Senhor. Que o Senhor abençoe aqui o que fala, Senhor, abençoe aquele que ouve, que o Senhor nos dê graça, unção para transmitir aqui o Teu encargo, Pai, nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Bom, o nosso tema de hoje, como os irmãos acho que viram aí, né, é a âncora da alma, né? Nós vamos ler Hebreus, capítulo 6, versículo 17 ao 20, que é onde está esse trecho aí, de onde a gente tirou essa expressão. Diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, irmãos, aí está a expressão, né, onde nós tiramos o título e qual que é o nosso assunto de hoje, né? Falar dessa âncora da alma, né? Dessa expressão que o autor coloca aí, uma expressão tão linda, né? Uma âncora para as nossas almas, né? O que é uma âncora, né, irmãos? Uma âncora é um dispositivo de segurança de uma embarcação, né? Um barco ele precisa de uma âncora, né, lá em alto mar, para que dê o mínimo de estabilidade para ele, para que ele tenha um mínimo de segurança, né? Ele não fique ali perdido, né? No meio um mar revolto ali, né? Nas ondas balançando, aquele balançar ele não se perca ali naquele meio, né? Uma âncora é aquilo que vem dar estabilidade, que traz um pouco ali de segurança para aquela embarcação, né? A palavra de Deus usa muito essas figuras, né? Da embarcação, dos barcos, aqui no caso a gente vê da âncora, de naufragar, enfim, vários momentos nós vemos essa expressão. E isso ensina bastante pra gente, é uma ilustração simples, mas muito clara, né, que ilustra muito a nossa vida espiritual, né. E olhando para esses dias que a gente tem vivido, a gente olha e vê realmente um mar, assim, revolto, né. Assim como era na época aqui dos Hebreus, para quem está destinado essa carta, né, essa carta encontrou aqueles irmãos também lá no meio de uma tempestade, né, de um mar sendo provados. Ela também encontra a gente hoje aqui, né, né, a vida toda, na verdade, é esse mar, né, que hora tem tempestade, né, e a gente está enfrentando muitas coisas, nesse momento não é diferente, né. Cada hora uma onda diferente aí, né, uma primeira onda, segunda onda, terceira onda, né, e esse barco vai balançando aí, e aí a gente pensa na importância de ter essa âncora, né, irmãos, para nossa alma, né, para que nos dê um mínimo de sanidade no meio de tudo isso, no mínimo de esperança no meio de todas as coisas que a gente está vivendo, né. Se você é uma pessoa normal, assim como eu, né, não é um super crente, né, você com certeza nesse tempo tem vivido momentos onde você se vê mais desanimado, mais entristecido, com medo, às vezes mais ansioso, às vezes triste, né, às vezes angustiado, né? Quantos desses sentimentos assim que tem tomado os nossos corações, né, tem desestabilizado às vezes, né, a nossa vida, né? E isso faz parte da vida cristã, né? Não é porque a gente é cristão sofrendo a gente não vai experimentar desses sentimentos, né? A gente não vai em nenhum momento, né, sofrer com esses sentimentos, né? E assim os irmãos lá também estavam sofrendo com esse tipo de sentimento, né? Experimentando ali de provação, né? Passando por angústias, por provas, né? Vivendo ali, passando por um momento ali, a gente vai dar uma olhada, você vai ver que era um momento de desesperança, né? Se você conhece a carta dos Hebreus aí, você já deve ter visto em vários momentos aí os irmãos estavam ali passando por dificuldades, estavam ali desanimados, né? Enfraquecendo, né? O autor usa expressões como
Fortaleçam os joelhos de vocês que eles estão, né, caindo, né? Então a importância da gente ter realmente uma âncora, né? E aí o autor vai lembrar eles deles terem, né, deles buscarem, né, deles lembrarem que eles têm uma âncora para a alma deles em meio a tudo isso que eles estavam vivendo, né? Ter uma âncora é fundamental para a gente nesses dias, né? Para que a gente não seja tomado, né, desestabilizado, a gente não fique, vamos dizer assim, sem chão, né? Há situações que a gente se vê assim às vezes perdido, sem chão e como a gente precisa dessa âncora, né? E diante disso eu faço uma pergunta para você nessa manhã para a gente refletir, né? Onde tem estado a sua âncora? Onde você tem colocado, né, a sua alma? Onde tem estado essa sua âncora da alma? Né? Há lugares muito perigosos que às vezes a gente coloca a âncora da nossa alma, né? Assim, a gente deposita muita expectativa, muita esperança, né? Por exemplo, se a gente coloca, né, como âncora do nosso trabalho, a gente corre um sério risco. Por mais que ele seja importante, né, para as nossas vidas e tal, ele pode ser tocado, tudo pode mudar de repente, e aí a gente vê ali sem chão, né? A gente se vê assim, né? Enfim, projetos, bens, relacionamentos, são todas coisas não confiáveis para a gente colocar ali a nossa, né? Não são âncoras confiáveis, vamos dizer assim, né? Para nossa alma. Tudo isso pode ser facilmente tirado, e a gente vê essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, provando muito dessas coisas, né? Tirando, mexendo com muita área que a gente achava que, né? Muita gente fala, eu tinha tudo aquilo, né? Minha empresa era o Porto Seguro, ou meu, né, não sei o que, era minha âncora, meu relacionamento. Tantos momentos sendo tocados no meio dessa fase que a gente está vivendo. A gente vê aí como é que as pessoas, a gente tem esse anseio, né? Às vezes vai se ancorando em coisas que não são seguro e firme, como diz o autor aí. Olha que interessante, ele complementa, ele diz que nós temos uma âncora da alma segura e firme. Ele fala, esse texto fala de uma âncora da alma, né? Para nossa alma, né? Algo profundo, né? Que fala de alma, mas está falando aí que ela é segura e firme. Ou seja, esse texto vai falar para a gente de uma alma, de uma âncora que é confiável para as nossas vidas, que a gente pode, né, confiar. E que âncora é essa? Né? Essa âncora, como ele diz ali, né? Lançar mão, né, no final do versículo 18, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, né, que penetra além do véu. Ou seja, essa âncora para nós, irmãos, é a esperança. Né? Ele coloca aqui como, né, a gente lançando mão dessa esperança que nos está proposta, é a gente tomar essa esperança, essa âncora para nós é a esperança. Né? Como a gente precisa de esperança nesses dias, né? Como a gente precisa de bons olhos para enxergar tudo isso que a gente está vivendo, para realmente olhar de uma perspectiva, às vezes, ali divina, para ver, né? Para ainda ter ânimo, para buscar encontrar sanidade mental, às vezes, ali no momento que a gente está passando de angústia, como a gente precisa de ter, né, de esperança nesses dias, né, na nossa vida. E essa nossa esperança não é uma esperança em si mesma, né? Não é um pensamento positivo, né? Ele diz aí que ela é a âncora da nossa alma, ela é segura e firme e ela penetrou além do véu. E aí ele aponta para Cristo, né? Ou seja, essa esperança para nós é a esperança que Cristo nos dá, né? É a esperança, essa âncora é a âncora da esperança em Cristo, né? É a nossa vida com Cristo, é onde está a nossa esperança, onde tem que estar ancorada a nossa esperança, né? E toda a nossa vida, né? Se um barco ele perde a sua âncora, irmãos, no meio do mar agitado, ele está perdido, né? Ele está ali à deriva, né? Assim nós, irmãos, se a gente perder a nossa esperança em Cristo no meio desse mar revolto, a gente está ali, né, naufragando na fé, né? A gente está ali à deriva, né? E esse texto lembra a gente que a gente tem uma âncora, né? Uma âncora da nossa alma, para que a gente não se perca, não seja levado por essas ondas, né? O contexto, irmão, da carta aqui, eu imagino que os irmãos já conheçam, mas o contexto era de perseguição, né? Os irmãos estavam vivendo perseguição severa, né? Eles eram judeus convertidos que estavam ali experimentando de perseguição ali extrema. Pessoas, né, irmãos do lado dele, muitas perdas, inclusive, né? Irmãos sendo mortos ali, sendo martirizados, né? Pessoas do convívio deles ali perdendo a vida, né? Estavam ali sofrendo por tudo isso, né? E o que estava acontecendo? Muitos deles estavam voltando atrás. Tava falando, esse negócio aí não é para mim, isso daí tá, né, tá custando a minha vida, né? Muitos deles estavam ali abandonando o barco, tava, né, apostatando, né? Um contexto aqui também fala bastante de apostasia essa carta, né? Ou seja, os irmãos em geral estavam ali, irmãos, desanimados da fé, né? Sem esperança. A gente vê em vários momentos dessa carta
o autor trazendo exortações como, né, não negligenciem essa salvação, ela é poderosa para salvar a alma de vocês, não desistam, né, cheguem com confiança ao trono da graça para vocês receberem misericórdia, né, perseverem, né, enfim, tá por um lado trazendo exortação, por outro lado trazendo bastante encorajamento para eles, porque o momento era delicado, irmãos, o momento era que eles estavam precisando de uma palavra de encorajamento, de esperança em meio a isso que eles estavam vivendo, né. E com a gente hoje também, né, irmãos? Nós temos carecido muito de esperança, né, de ser encorajado, de ser fortalecido no Senhor, né? E esse aqui é o intuito do autor nesse trecho que a gente leu, né? Quando ele fala dessa âncora da alma, ele está querendo lembrar aqueles irmãos que estavam sofrendo do quê? Né? De certa forma, dizer, irmãos, vocês têm uma âncora para a alma de vocês, vocês estão vivendo, sendo provado, a coisa está agitada, eu sei, mas, né, a alma de vocês devem estar ancoradas, né, no nosso Senhor Jesus Cristo, nessa âncora que está lá além do véu, né, que está lá pelo sacrifício dele, ele nos ancorou nele mesmo, né, e ele é a nossa esperança, né. O autor aqui está querendo encorajar, trazer ânimo para os irmãos, né, despertar ali a fé deles, né. E esse trecho que a gente leu, ele traz aqui, o autor coloca algumas, né, que a gente pode chamar, de algumas razões do porquê eles não precisavam, né, não deveriam se sucumbir ali, desanimar, mas eles deveriam buscar ali encorajamento, né, nas palavras que ele estava dizendo, né? Ou seja, muito pelo contrário, que eles deviam, lembrando dessa âncora, eles deveriam ser fortalecidos, né, por essas razões, né? A primeira razão, irmãos, e aí eu gostaria de ler novamente com os irmãos, a primeira razão que a gente pode dizer assim, né, que eles encontram, né, do porquê que essa âncora da alma é tão segura e firme, né? Por que eles poderiam né, eles não deveriam estar desanimando, né, ou perdendo todas as esperanças, né, em meio a tudo isso que eles estavam vivendo. Era coerente com o que eles estavam vivendo, mas eles não deveriam perder toda a esperança, eles deveriam, né, de alguma forma ser ali encorajados, precisavam ser encorajados, né, tocados. Por que essa razão, né, essas razões são tão importantes para a vida deles, né? A primeira razão que nós vemos aqui, irmãos, né, do porquê que essa âncora é segura e firme, eles deveriam, né, se reanimar nisso, é o seguinte, está aqui no versículo 17 e 18, diz assim, ó, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Até aqui, para a gente ver essa primeira razão. Né? Eu defini essa primeira razão como assim, né, por que a gente deve se reanimar, né, essa âncora da alma deve trazer reânimo para as nossas vidas, primeiro, porque Deus cumpre suas promessas, né? Diz aí que, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, olha que interessante essas expressões que o autor usa, né? Deus querendo mostrar, irmãos, mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, né? Deus ali querendo mostrar, né? Ele usa ali o exemplo lá de Abraão, né? Quando Deus fez ali aliança com Abraão, né, que Deus ali lá quis mostrar com juramento, né, Deus não tinha por quem jurar, né, para poder garantir a palavra dele, jurou por si mesmo e tal, ele fala aí alguns versículos antes, e aqui que Deus estava querendo era mostrar, irmão, com firmeza aos herdeiros da promessa que o propósito dele não muda, né, diz aí a imutabilidade do propósito dele, né, a garantia que eles poderiam confiar naquelas promessas de Deus, né, e eles estavam ali garantidos, né, e ele diz aí ainda, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Ele apela aí, né, até assim, ó, Deus não mente, irmãos, né? Tá dizendo lá para os irmãos que estavam naquela tribulação, ó, Deus não mente, vocês podem confiar nas promessas do Senhor. Lembrem das promessas e confiem nas promessas do Senhor, né? O propósito de Deus nas nossas vidas é imutável, irmãos, não vai mudar, né? Ele não muda da noite para o dia, né? E Deus não mente. Né? Números 23, 19 vai dizer, né? Deus não é homem para que minta. Ou seja, o que o autor está querendo comunicar para aqueles irmãos? Olha, irmãos, confiança, né? Esperança. Deus não muda suas promessas. Pode parecer que, né, tudo pode estar parecendo o contrário, que vocês estão aí abandonados, que eles vão, né? Mas as promessas vão se cumprir, né? Deus, ele é um Deus que cumpre as suas promessas, né? E ele tava, né? Deus usa esse exemplo lá de Abraão, e é interessante a gente lembrar que a gente é filho da fé que teve Abraão, né? Romanos vai falar isso, né? Que Abraão é o nosso pai da fé, né? Nós somos dessa mesma linhagem. Você já parou para pensar nisso, né? Aquela mesma fé. A gente olha e vê aquele homem de fé, né? Tanta fé. Nós somos dessa mesma linhagem, espiritualmente falando, né? Dessa mesma linhagem da fé que teve Abraão, né? Fé de confiar. Deus prometeu, Deus cumpre.
E confiar até com paciência, ele diz ali uns versículos antes, que Abraão aguardou com paciência a promessa, né? Para esses momentos que nós temos vivido também, irmãos, como é importante a gente lembrar, né, irmão, desse aspecto, dessa âncora da nossa alma, né? Que nos lembra que Deus cumpre as suas promessas, né? Esse mundo não está perdido, não está largado aí, não. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Né? Todas as promessas que tem a respeito de nós, como cristãos, como cristãos, as promessas de Deus a respeito daqueles que morrem, né? A gente tem vivido tanta perda nesses dias, né? E a gente precisa, às vezes, lembrar das promessas de Deus, que não acaba ali, né? Que é só um sono, né, para o Senhor. A questão da morte e tanta coisa que a gente tem vivido, tanta aflição. Né? Deus cumpre as suas promessas e as suas promessas são fiéis, são, né, dignas de toda confiança. Deus está querendo, o autor aqui está querendo mostrar para eles, né? Bom, irmãos, então esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, Deus cumpre suas promessas, né? A primeira razão aí que a gente disse, né? Deus digno de toda a confiança. Né? Um segundo ponto está ali, né, na continuação desse mesmo versículo, né? Que ele diz lá, né? Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. E aí ele continua dizendo, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Né? A expressão que eu destaco aí, irmão, nesse segundo ponto, é esse forte alento. Né? E aqui, como segunda razão, eu coloquei, né, um título assim de uma esperança que revigora, né, que é esse alento aí, né? Forte alento. Acho tão linda essa expressão, né? Que esse alento nos fala de encorajamento, né? Fala de fôlego, né? Fala desse respirar, de tomar fôlego, né? De ser encorajado, de ser reanimado, né? De ser fortalecido na fé, né? E aí a palavra é interessante a gente pensar, né? Que na mesma medida que eles estavam experimentando muita luta, esse mar revolto, né? Ou seja, onda forte, né? E a gente também, né? Hoje tem experimentado muito disso. A palavra de Deus tem para nós também um forte alento. À mesma medida que as lutas vêm com força, a palavra de Deus também tem para nós, né? E o Espírito Santo ministra no nosso coração sempre forte alento, né? Um forte ânimo, um forte encorajamento, né? Uma forte esperança que vem revigorar o nosso coração, né? Que vem encher o nosso coração. E isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por essa âncora da nossa alma, né? Capaz de trazer pra gente aí, né? Lembrar da gente crer nas promessas de Deus com toda a confiança. Lembrar que nessa âncora, nessa esperança, a gente também é revigorado, a gente é fortalecido, a gente recebe esse alento, né? Você tem recebido alento, irmão, nesses dias que tem sido, né? O vento tem sido muito forte, né? O mar aí tá, né? Tem mexido com a gente de uma forma tão profunda, tão forte, né? Você tem recebido alento? Né? Ou forte alento, como diz aqui, né? Você tem estado sensível para perceber o alento do Senhor, né? O Senhor nos alenta pela palavra dele, né? O Senhor traz forte alento quando, né, a gente está ouvindo uma palavra, ou está lendo lá em casa, está estudando, fazendo um devocional. Ali o Senhor traz às vezes para a gente ali, né, um forte alento, traz ali ânimo, né? Através da oração, orando também a gente, né, é ministrado ali pelo Senhor e recebe, pode ser encorajado, pode ser reanimado, né, nesses dias difíceis. E entre os irmãos, né, o corpo de Cristo é um meio de forte alento para as nossas vidas, né? Às vezes é uma ligação de um irmão, é um carinho, é a presença, é uma visita, né? Tantos detalhes que os irmãos podem uns com os outros trazer, né, e ser bocas desse forte alento, né? Ser aí boca de Deus, né, para a vida dos irmãos, né? Com certeza, irmãos, na mesma medida que a gente tem experimentado de tanta luta, se a gente tiver bons olhos, a gente vai olhar em volta e também vai ver que Deus tem sido fiel às suas promessas e que Ele também tem dado forte alento para a gente, né? No meio de tudo isso. Que a gente possa ter também bons olhos, né? Essa esperança, essa âncora da alma que traz esperança para a gente é a gente olhar para essas situações, trazer para a gente essa perspectiva da gente olhar as situações com um pouco de esperança, por mais difícil que seja, né? E tem sido muito difícil. Bom, e um último ponto, aí é o versículo 19 e 20. Diz assim, ele diz, né? A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O último ponto, né? Tá aqui no versículo 19 e 20, que diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu,
onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a última razão aí, né, porque essa âncora, né, é a âncora da esperança das nossas vidas, né? Eu chamo essa terceira razão de uma âncora além do véu. Né? Nossa âncora não está no mundo, irmãos. Não está em coisas que podem ser tocadas, que nem a gente começou dizendo, né? No trabalho ou em coisas assim. Ela está além do véu, né? Ela está no Senhor. Ela está no Santo dos Santos. Ela está num lugar onde só o Senhor poderia ter entrado por nós, né? Eu acho interessante aí que ele coloca, né? Que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele é quem entrou, né? É a figura do tabernáculo, é essa questão do além do véu, né? Você sabe que lá no tabernáculo tinha um véu, né? Que separava lá o Santo dos Santos, da presença de Deus, e o lado de fora. E que nesse Santo dos Santos, passava por esse véu só o sacerdote, uma vez por ano, tinha esse acesso. E a palavra, e Hebreus vai dizer o tempo todo, né? Que Jesus maior que a lei, Jesus maior que, né? O Jesus nosso sumo sacerdote para sempre, né? Ou seja, Jesus é esse que penetrou além do véu, irmãos, por nós, de uma vez por todas, e se tornou a nossa âncora lá dentro, lá na presença de Deus, nos garantiu lá dentro, né? É como se essa âncora, né, a âncora fosse Cristo, a gente esse barquinho aqui do lado de fora, com essa corrente de amor, que a gente já está ligado a essa, né, com esse acesso, né? A gente sabe que no Novo Testamento vão ter outras expressões que vão falar que esse véu foi rasgado, né? E foi mesmo, né? Foi retirado esse véu. Né? Nós temos um acesso livre e a nossa âncora está ali, né? Está na presença de Deus, né? Jesus veio desse lado do véu para poder, né, adentrar o véu por nós, para que a gente pudesse hoje ter acesso, esse acesso. Hebreus fala muito disso, né? No capítulo 4, por exemplo, vai dizer lá que ele acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, né, a fim de receber misericórdia e tal. Tá falando do quê? Da gente, desse acesso que a gente tem, né, ali à presença de Deus, a esse trono de graça para as nossas vidas, né? Que hoje a gente tem esse acesso livre, né? E essa âncora, ela leva a gente nesse lugar, né? Quando a gente lembra nessa esperança, ela traz esperança nesse último ponto, nessa última razão, por quê? A gente tem acesso livre, seja pela oração, como a gente estava falando ali, né, de ser encorajado, né, de receber alento, a gente recebe alento porque esse véu foi rasgado. Porque essa âncora nossa está além do véu. Ela está lá onde não pode ser tocada, não pode ser removida, e ela está lá na presença do Senhor, né? Ela é a nossa ligação ali nessa presença, né? E é interessante, tem um irmão que diz uma ilustração interessante, que ele diz que num navio, né, quando ele termina seu trabalho lá em alto mar, normalmente um navio vai e recolhe a âncora, né? Terminou seu trabalho, vai para um outro lugar, ele recolhe aquela âncora, guarda e vai para outro lugar. No nosso caso não, né? É a âncora que vai recolher o barquinho, né, para dentro lá do, né, para além do véu, né? Vamos dizer assim. É o Senhor mesmo que vai nos recolher para ele. Essa âncora é esse vínculo que a gente tem ali com o Senhor direto, né? Outra coisa interessante é a gente pensar nessa âncora, né, além do véu, ou seja, que está no céu, que não está no mundo, é que a âncora é sempre para baixo, né? Tá sempre no fundo do mar, né? A nossa âncora não, ela tá lá em cima, né? Ela tá no céu. Ela tá onde não pode ser tocada. Né? Por isso que o autor diz aí, ele usa essa expressão linda, né? Que diz, temos uma âncora da alma segura e firme. Eu acho tão linda essa expressão. Né? Pô, irmão, para concluir, né? A gente vive em tempos difíceis, né? Muito difíceis. Esses irmãos estavam vivendo lá tempos muito difíceis. Por isso essa palavra, né? Estava sendo ministrada na vida deles para que trouxesse encorajamento para eles. E assim como nós, irmãos, nós também temos vivido tempos muito duros, muito difíceis, né? E temos percebido que às vezes o Senhor não, né, apesar de ser o Senhor que acalma as tempestades, né, que acalma o mar revolto, né, nem sempre essa é a vontade do Senhor. Às vezes o Senhor não acalma o mar revolto. Né? Às vezes o Senhor permite uma tempestade, né? Às vezes o Senhor não vai chegar acalmando a tempestade. Mas uma garantia a gente tem, que mesmo na tempestade ele é a nossa âncora. Mesmo em meio às tempestades, se o Senhor não acalmar, irmãos, e graças a Deus, porque o Senhor, né, em vários momentos acalma as nossas tempestades, acalma aí os mares revoltos, né, o mar revolto, mas em alguns momentos não. Né, há situações que a gente também está exposto. Né? Somos seres humanos, estamos aí suscetíveis a todas as coisas. Mas ainda assim nós temos uma âncora para a nossa alma. Essa âncora ela está sempre ali garantida. Né? É interessante que ele coloca lá ainda como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Para sempre essa âncora está lá. Né?
garantida, segura e firme para as nossas vidas. Bom, irmãos, como diz aí no final do versículo 18, ele diz, né, que eles eram a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Né? Lançar mão, ou seja, tomar para si dessa esperança proposta, né? Dessa âncora para a vida deles. Né? Esses irmãos já tinham isso, essa é uma verdade para a vida de todos nós, né, irmãos? Mas às vezes no meio do momento que a gente está vivendo né, e pessoalmente que cada um está vivendo, às vezes a gente experimenta momentos onde, né, a gente perde essa perspectiva. E como é importante então a gente fazer, né, lançar mão dessa esperança proposta, como está dizendo aqui. Né, irmãos? Que os irmãos possam também lançar mão dessa esperança que foi dada, ser encorajado, né, nesse momento. Não sei como essa palavra chega no teu coração hoje, o Senhor sabe como Ele está ministrando isso no coração de cada um. Né? O Senhor sabe que eu ia falar de outro assunto aqui nessa história, Deus mudou o assunto e não foi fácil estar comunicando até isso para os irmãos, assim, né? A gente tem aquelas lutas, aqueles embates, mas eu oro ao Senhor que possa encontrar um coração, né? Possa trazer, no mínimo, esperança para o teu coração, encorajamento. Amém, irmãos? Que possa ser âncora para a sua alma nesses dias difíceis. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, por esse momento aqui com a Tua Palavra nessa manhã. Colocamos o nosso coração, Pai, eu coloco aqui o meu, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. E tão carente, tão sedento, Pai, por essa esperança, por ser fortalecido, por ter esse forte alento, Pai, tocando a minha vida também, por ser reanimado pelo Senhor, Pai. Assim como aqueles irmãos que receberam essa palavra, Pai. Que o Senhor venha encorajar, Pai, o meu coração e o coração de todos os meus irmãos nessa manhã, Senhor. Que o Senhor vá e fale e ministre no lar de cada um, trazendo esperança, renovo, ânimo, Pai. Confiança nas Tuas promessas, trazendo alento, Pai, fôlego para continuar, para não desistir, para perseverar no Senhor, no caminho do Senhor, para não voltar atrás, Pai, para não permitir pecados antigos e tantas coisas, Senhor, para continuar crendo e confiando no Senhor nesses dias, Pai. E que nós lembremos também que, Pai, que a nossa âncora ela é intocável, ela está além do véu, Pai. Ela nos liga ao Senhor e nós temos um acesso à Tua presença, Senhor Jesus. Pela oração, Pai, como nós estamos fazendo agora. Ministra no coração de cada irmão, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém. Bom, irmãos, obrigado. Obrigado pela paciência, por participar aí conosco. Convido os irmãos para a tarde, né? Temos o culto hoje às 18 horas. Culto presencial e online, né? Se você sentir a vontade aí para estar presencialmente, será muito bem-vindo. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha um ótimo domingo.